Um milionário ficou paralisado ao perceber que a moradora de rua usava o mesmo colar da sua filha desaparecida há 10 anos. Bernardo Alencar era um homem de posses e respeito. Com seus 50 anos, ele construiu uma vida sólida e bem-sucedida em Santa Catarina. Dono de uma empresa no setor imobiliário, ele havia conquistado muito ao longo dos anos. No entanto, mesmo com todo o sucesso financeiro, algo dentro dele permanecia vazio. Era uma tristeza antiga, uma ferida que nunca se fechava, por mais que ele tentasse. Havia 10 anos que Letícia, sua única filha, desaparecera sem deixar rastro. Bernardo e sua esposa, Carla, viveram anos de desespero e busca incessante. Contrataram investigadores, divulgaram fotos, procuraram pistas por todo o estado, mas nada, absolutamente nada, levou ao paradeiro da menina. Ela tinha apenas 13 anos quando sumiu, e a dor desse dia ainda pesava sobre os ombros de Bernardo. Certa manhã, enquanto caminhava pela cidade, Bernardo sentiu a brisa suave que vinha do mar. Ele estava voltando de uma reunião importante. Por um impulso que ele mesmo não sabia explicar, resolveu cortar caminho por uma rua menos movimentada. Essa rua era frequentada por pessoas em situação de rua, um lado da cidade que geralmente ele evitava. Mas naquele dia, algo fez mudar de rota. E foi então que ele a viu. Ali, em um canto, sentada no chão com roupas rasgadas e olhar perdido, estava uma mulher jovem, aparentando ter cerca de 20 e poucos anos. Ela estava suja, a pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento que provavelmente já fazia parte de sua vida há muito tempo. Bernardo teria passado reto, sem dar mais que uma olhada rápida, mas algo fez seu coração disparar. No pescoço da mulher, um brilho familiar chamou sua atenção. Um colar prateado com uma pequena pedra azul pendurada ao centro. Bernardo parou, incapaz de dar mais um passo. Aquela joia, ele reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo colar que ele havia dado para Letícia em seu último aniversário, pouco antes dela desaparecer. Ele comprou aquele colar especialmente para ela, pois a pedra azul combinava com os olhos da menina. Ele se aproximou, com o coração acelerado, sem acreditar no que via. Era impossível, pensou ele, mas ao mesmo tempo, era real. Aquele colar estava ali, com aquela jovem desconhecida. A mulher percebeu a presença dele e, meio assustada, ergueu o olhar. Bernardo tentou disfarçar o choque, mas suas mãos tremiam. Ele se abaixou até ficar na altura dela e, com a voz baixa e gentil, perguntou: "Com licença, de onde você conseguiu esse colar?" A jovem o encarou por alguns segundos, parecendo confusa. Seus olhos pareciam carregar uma história silenciosa, cheia de dor e cansaço. Depois de alguns segundos de silêncio, ela tocou o colar instintivamente, como se nem soubesse o que ele significava. Eu não lembro", respondeu ela, em um sussurro fraco. Sua voz estava rouca, mas havia algo de familiar ali, que fez o coração de Bernardo bater ainda mais forte. Ele percebeu que não estava lidando com uma pessoa que tinha todas as respostas prontas. Havia algo quebrado nela, algo que a impedia de se lembrar ou de falar sobre aquilo. Mas ele precisava entender, precisava saber como aquele colar foi parar com aquela jovem. "Meu nome é Bernardo", disse ele, tentando ser o mais calmo possível. "Ou esse colar pertence à minha filha, ou pelo menos pertencia a ela." A jovem abaixou os olhos e pareceu perdida em pensamentos. Bernardo percebeu que ela estava fragilizada, talvez até doente, e que forçá-la a responder naquele momento não traria resultados. Então ele decidiu tentar outra abordagem. "Eu gostaria de ajudar você", disse, sem muita certeza se era isso que ela queria ouvir. "Tem algum lugar onde você mora, onde possa ficar em segurança?" Ela hesitou por um momento, olhando ao redor. Parecia não ter uma resposta pronta. No fundo, talvez, ela nem soubesse onde estava realmente. Por fim, balançou a cabeça. "Não, eu moro por aqui mesmo", murmurou. Bernardo sentiu o coração apertado. A imagem daquela jovem, usando o mesmo colar que ele vira tantas vezes no pescoço de Letícia, era como um soco no peito. Ele precisava descobrir a verdade. Se aquele colar era de sua filha, então poderia haver uma chance, por menor que fosse, de que essa jovem tivesse uma pista, uma informação, algo que pudesse levá-lo de volta ao rastro de Letícia. "Eu posso te oferecer um lugar para ficar", sugeriu ele, com um tom mais firme. "Você parece precisar de um pouco de descanso e cuidado. Talvez possa me contar mais sobre esse colar quando se sentir pronta." Ela observou com desconfiança, mas também com um olhar que parecia buscar uma espécie de ajuda. Ele era claramente um estranho para ela, mas talvez o tom de sua voz, ou a maneira como ele olhava para o colar, a fizesse sentir uma pontinha de confiança.
Tá bem, respondeu ela, por fim, com uma voz que mal saiu. Bernardo respirou fundo. A primeira etapa estava concluída. Ele precisava saber quem era essa jovem e como ela conseguirá o colar de sua filha. Um misto de esperança e medo tomou conta dele. O que ele poderia descobrir poderia mudar toda a sua vida. E talvez até responder a pergunta que ele se fazia há 10 anos. Onde está Letícia? Ele ajudou a jovem a se levantar e a levou para um hotel próximo, onde ela poderia passar a noite em segurança. Ele fez questão de registrar o quarto em seu nome, garantindo que ninguém a incomodaria. Durante o percurso, ele tentou descobrir algo mais sobre ela, mas ela parecia imersa em um silêncio profundo, quase como se estivesse presa em seus próprios pensamentos. Mais tarde, quando voltou para casa, Bernardo sentiu que estava se envolvendo em algo muito maior do que imaginara. Aquele colar era o elo que ele precisava, mas sabia que aquilo era apenas o começo. O que ele descobrisse sobre essa jovem poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. E ele estava disposto a correr esse risco, movido pela esperança de reencontrar sua filha, ou pelo menos, entender o que realmente aconteceu. Capítulo 2. O passado volta à tona. Aquela noite foi uma das mais longas que Bernardo já havia enfrentado nos últimos anos. Mesmo depois de deixar a jovem no hotel e voltar para casa, ele não conseguia relaxar. A imagem do colar, a expressão frágil e assustada dela, e a possibilidade de que aquilo pudesse estar ligado ao desaparecimento de Letícia o mantinham em estado de alerta. Ele passou horas olhando para o teto do quarto, recordando as memórias mais difíceis que tentará enterrar. O sumiço de Letícia havia deixado cicatrizes profundas nele e em sua esposa, Carla. Lembrar desses detalhes era como abrir uma ferida antiga, mas ele não conseguia evitar. Os fragmentos do passado vinham com clareza, como se tivessem ocorrido ontem. Letícia era uma menina especial, cheia de energia e inteligência. Sempre fora curiosa e questionadora, e Bernardo sentia um orgulho imenso ao vê-la crescer. Ela era a única filha do casal e, para eles, sua presença enchia a casa de alegria. As lembranças de sua risada ecoavam pela mente de Bernardo, e ele se lembrou de como ela adorava colecionar conchas na praia, ou passar horas observando as ondas no fim da tarde. Eram pequenos momentos, mas que, agora, tinham um peso emocional indescritível. Lembrava-se do dia do desaparecimento de Letícia como se fosse ontem. Era um domingo chuvoso. Eles tinham planos de sair para almoçar em um restaurante próximo à praia. Bernardo e Carla esperavam por Letícia na sala, mas a menina não aparecia. Subiram as escadas para chamá-la, achando que ela estivesse entretida com algo no quarto, mas ao entrarem, não a encontraram. O coração de Bernardo apertava só de pensar no desespero que sentiu naquele momento. Eles procuraram por toda a casa, no quintal, e até foram a casas de amigos e vizinhos. Mas Letícia simplesmente desaparecera, como se tivesse se desintegrado no ar. Foi um momento de puro pânico, e ele ainda conseguia sentir o medo que tomou conta deles. Foram dias de busca sem descanso. Bernardo colocou todos os recursos que possuía para encontrar a filha, mas, com o tempo, as pistas se tornaram cada vez mais escassas. Investigadores chegaram a afirmar que Letícia poderia ter sido levada para longe de Santa Catarina, mas nada era conclusivo. As buscas se prolongaram por meses, e cada pista, cada rua, cada chamado que recebiam reacendia uma esperança que logo se transformava em mais frustração. Carla, sua esposa, fora profundamente afetada. Após meses sem notícias de Letícia, ela se fechou em um mundo próprio, imersa em uma tristeza que a deixou praticamente paralisada. A relação deles nunca mais foi a mesma. Ambos passaram a viver como estranhos, unidos apenas pela dor e pela falta de respostas. A dor havia consumido o que antes era uma união forte, e Bernardo sabia que aquele evento fora o ponto de partida para a vida vazia e solitária que ele agora levava. Quando viu o colar no pescoço da jovem na rua, foi como se o tempo tivesse voltado. Aquela peça era uma parte importante da memória que ele tinha de Letícia. Ele mesmo comprará o colar, escolhendo em uma pequena loja de artesanato que ficava em uma praia ao norte de Florianópolis. Letícia ficará tão feliz ao recebê-lo. Era uma pedra azul clara, que combinava perfeitamente com o brilho dos olhos dela. Bernardo se lembrava claramente da emoção em seu rosto enquanto colocava o presente. Ela usava quase todos os dias, como um símbolo de afeto entre pai e filha. Na manhã seguinte, ele decidiu agir. Sentia que precisava entender o que estava acontecendo, e a chave para isso estava com aquela jovem, que, de alguma forma, tinha o colar de sua filha. Bernardo saiu cedo de casa e foi direto ao hotel onde a deixará na noite anterior. Perguntou na recepção e foi informado de que ela ainda estava no quarto. Ele subiu devagar, com uma mistura de esperança e medo.
Ao bater na porta, esperou alguns segundos até que a jovem, ainda com o olhar meio perdido, abrisse. Bernardo percebeu que ela parecia menos assustada do que no dia anterior, mas ainda assim hesitava em confiar nele. Ele entrou no quarto e ofereceu a ela um café que trouxera, tentando estabelecer algum tipo de comunicação. "Dormiu bem?" perguntou ele, quebrando o silêncio. Ela assentiu com a cabeça, tomando o café em pequenos goles. O silêncio era pesado, e Bernardo sabia que precisaria dar tempo para ela se abrir. Decidiu ser direto, mas cuidadoso. "Eu preciso entender. Esse colar que você está usando. Ele era da minha filha. Ela desapareceu há 10 anos. E eu preciso saber de onde você o tirou." A jovem o encarou por alguns instantes, parecendo processar a informação. Parecia estar lutando com alguma lembrança, mas não dizia nada. Bernardo começou a se perguntar se ela realmente sabia algo ou se aquela era apenas uma coincidência cruel do destino. "Não sei," ela respondeu, quase em um sussurro. "Esse colar, ele sempre esteve comigo, eu acho. Mas eu não lembro de tudo." Bernardo sentiu um aperto no coração. Como assim ela não lembrava? Aquela era uma das poucas pistas que ele tinha, e a possibilidade de que ela não soubesse de nada o deixava desesperado. Mas ele decidiu não pressioná-la. "Eu não quero te forçar a nada," continuou ele, tentando manter a calma. "Mas se você lembrar de algo, qualquer detalhe, mesmo que pareça sem importância, me conte. Pode significar muito para mim." Ela olhou para ele, visivelmente perturbada. Bernardo percebeu que, embora ela não soubesse explicar a origem do colar, havia algo nos olhos dela, algo que parecia um misto de familiaridade e tristeza. Isso era o suficiente para ele manter a esperança de que talvez, em algum lugar nas memórias confusas dela, houvesse algo que pudesse esclarecer a história. Decidiu então que o próximo passo seria conseguir ajuda profissional. A situação da jovem era delicada, e ele sabia que lidar com traumas e lembranças fragmentadas era algo complexo. Após uma breve conversa, ele sugeriu que ela consultasse um especialista que pudesse ajudá-la a lembrar de seu passado, sem forçá-la. "Eu conheço uma pessoa que pode te ajudar," disse ele. "É uma psicóloga muito experiente, que já trabalhou com pessoas que passaram por situações difíceis e confusas. Se você topar, posso levar você até ela." A jovem hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Bernardo sentiu um alívio ao saber que ela estava disposta a colaborar. Afinal, era uma pequena chance de encontrar as respostas que ele tanto buscava. Ele ligou para a psicóloga e marcou uma sessão para o dia seguinte, decidido a acompanhar cada passo dessa jornada. Ao sair do hotel, Bernardo sentiu uma mistura de medo e esperança. Era a primeira vez em anos que ele tinha uma pista concreta sobre o colar e, possivelmente, sobre sua filha. Ele sabia que o caminho à frente poderia ser doloroso e que ele teria de enfrentar os demônios do passado. Mas estava determinado a seguir em frente. Enquanto caminhava para o carro, lembrou-se da última vez que segurou Letícia nos braços, ainda criança, e sentiu uma pontada de tristeza e saudade. Não importava o quão distante estivesse de uma resposta definitiva, ele nunca desistiria de entender o que aconteceu com ela. A manhã seguinte chegou acompanhada de uma névoa densa sobre a cidade. Bernardo sentia-se inquieto, como se estivesse em um limiar entre esperança e medo. Ele sabia que aquele dia poderia lhe trazer respostas ou, pelo menos, uma pista sobre o paradeiro de sua filha. A consulta com a psicóloga estava marcada para as 10 horas da manhã, e ele se dirigiu cedo ao hotel para buscar a jovem, que ainda era uma completa estranha para ele. Estranha, mas com algo profundamente familiar. Ao encontrá-la na recepção, ele percebeu que ela parecia um pouco mais disposta do que no dia anterior. Seus olhos, embora ainda confusos, mostravam um brilho de curiosidade e talvez até uma pitada de esperança. Bernardo sentiu que ela começava a confiar nele, mesmo sem saber exatamente por quê. Eles entraram no carro e seguiram em silêncio por um tempo. Bernardo, tentando quebrar a tensão, fez algumas perguntas simples sobre ela, tentando estabelecer uma conexão que fosse além do mistério do colar. "Você tem algum nome pelo qual gosta de ser chamada?" perguntou ele, suavemente. A jovem hesitou, parecendo surpresa com a pergunta. Ela mexeu no colar distraidamente antes de responder. "Eu me chamo Mariana. Pelo menos, foi assim que me chamaram em alguns lugares. Mas eu não sei se é meu nome verdadeiro." Bernardo sentiu um nó na garganta. A incerteza dela parecia refletir as dúvidas que ele próprio carregava. Seria ela apenas alguém perdida, sem laços, ou haveria algo que a conectava diretamente à sua filha desaparecida? Chegaram à clínica, um lugar pequeno e aconchegante, com paredes claras e decorado com quadros de paisagens.
A psicóloga que Bernardo havia escolhido era uma profissional de confiança, especializada em traumas e recuperação de memórias. Ele sabia que ela abordaria Mariana com sensibilidade, e isso tranquilizava. Durante a sessão, ele aguardou na sala ao lado, onde cada segundo parecia uma eternidade. Bernardo tentava não criar expectativas, mas o colar era um sinal claro, algo que não poderia ser ignorado. Depois de 1 hora, a psicóloga saiu da sala, pedindo para que Bernardo se juntasse a elas. Ao entrar, ele percebeu que Mariana parecia diferente. Estava introspectiva, como se as perguntas tivessem tocado em algo profundo, algo guardado há muito tempo. Mariana tem algumas lembranças fragmentadas, começou a psicóloga. Ela parece não conseguir acessar todas as memórias, mas alguns elementos estão começando a surgir. Lembranças de infância, locais vagos, e a presença de alguém que ela chama de Lia. Lia. O nome soou como um eco na mente de Bernardo. Lia era o apelido carinhoso pelo qual ele e Carla costumavam chamar Letícia. Ele sentiu uma onda de esperança e ansiedade percorrer seu corpo. Poderia essa jovem, com traços tão perdidos e memórias desconexas, estar mesmo ligada à sua filha desaparecida? Mariana, ele começou, tentando manter a calma. Você lembra de alguma coisa específica sobre essa Lia? Ela olhou para ele com um semblante sério, quase doloroso. Eu lembro de brincar em uma praia. Sussurrou, a voz dela ficando trêmula. Tinha alguém comigo. Alguém que chamava de Lia. Mas é como se fosse um sonho, algo muito distante. Bernardo trocou um olhar com a psicóloga, que assentiu discretamente, encorajando-o a continuar. E o colar, Mariana? Ele perguntou com cautela. Você se lembra de onde o conseguiu? Ela tocou o colar, como se só agora estivesse consciente dele. Havia uma mistura de confusão e angústia em seu olhar. Ele sempre esteve comigo, acho. Mas eu não lembro de ter ganhado. Nem de quem. A mente de Bernardo trabalhava a mil. As pistas eram vagas, mas a presença do apelido Lia e do colar trazia um fio de esperança. E se Mariana realmente tivesse uma conexão com Letícia? E se, de alguma forma, ela fosse uma peça perdida de um quebra-cabeça que ele tentava montar há anos? A psicóloga sugeriu que eles continuassem com sessões regulares, para tentar acessar mais memórias e reconstruir a trajetória de Mariana. Bernardo estava determinado a financiar o tratamento e garantir que ela recebesse todo o suporte necessário. Algo em sua intuição lhe dizia que ele estava no caminho certo. Após saírem da clínica, Bernardo sugeriu a Mariana que fossem almoçar em um restaurante próximo. Durante a refeição, ele sentiu que ela estava mais relaxada, talvez até mais aberta a falar sobre o que lembrava. Entre um garfo e outro, ele aproveitou para fazer mais perguntas. Você lembra onde viveu antes de estar aqui? Ou quem eram as pessoas ao seu redor? Ele perguntou, tentando soar casual. Mariana fez uma pausa, parecendo esforçar-se para lembrar. Eu lembro de algumas coisas. É tudo muito confuso. Mas me lembro de uma casa com jardim, tinha flores roxas na entrada. E uma mulher que sempre me contava histórias antes de dormir. Mas não lembro o rosto dela, nem o nome. Bernardo sentiu uma pontada no peito. Aquela descrição, uma casa com flores roxas na entrada, se encaixava perfeitamente com a casa onde ele e Carla moravam na época em que Letícia era criança. Carla costumava plantar flores roxas no jardim da frente. Cada palavra de Mariana parecia confirmar, ainda que de forma vaga, a conexão entre o passado de sua filha e o presente. Ele decidiu dar um passo à frente. Mariana, se você quiser, pode ficar em minha casa por um tempo, sugeriu ele, cauteloso. Sei que ainda há muita coisa a esclarecer, mas, se você se sentir confortável, pode ser mais fácil para lembrarmos juntos. Ela olhou para ele, surpresa e com um leve receio. Para uma jovem que passou tanto tempo nas ruas, confiar em alguém tão rapidamente parecia um desafio. Mas Bernardo viu que ela ponderava a oferta, talvez sentindo-se atraída pela possibilidade de descobrir algo mais sobre si mesma. Eu acho que seria bom. Sim, ela respondeu, com um tom hesitante, mas decidido. Bernardo sentiu um alívio imediato. Ele se dispôs a levá-la até sua casa naquele mesmo dia, esperançoso de que, ao estar cercada de coisas familiares, ela pudesse se lembrar de algo mais. Chegaram à casa no fim da tarde, quando o sol já se escondia no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Ao entrar, Bernardo percebeu que Mariana observava tudo com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele mostrou o quarto de hóspedes onde ela poderia ficar e se certificou de que ela tinha tudo o que precisaria. Depois de organizar as coisas dela,
ele a convidou para um passeio pelo jardim. Enquanto caminhavam entre as flores roxas, Bernardo observou o rosto de Mariana, que parecia imerso em uma espécie de transe, como se tentasse acessar uma memória distante. Ele torcia para que o ambiente pudesse ajudá-la a desbloquear algo que confirmasse sua suspeita. Eu costumava brincar aqui, ou pelo menos, acho que sim, ela murmurou, com uma expressão de surpresa. Bernardo não pôde evitar um sorriso, ainda que contido. Cada pequeno detalhe que ela mencionava reforçava suas esperanças. Sabia que havia muito que desvendar, mas algo em sua intuição dizia que estava no caminho certo. Nos dias que se seguiram, Mariana continuou com as sessões com a psicóloga, e Bernardo a acompanhava sempre que podia. A relação deles foi se fortalecendo, e ele começou a vê-la não apenas como uma pista do paradeiro de Letícia, mas como uma pessoa que, de alguma forma, fazia parte de sua vida. A cada pequena lembrança que ela revelava, o quebra-cabeça ia ganhando mais forma. O mistério do colar ainda era central para ele. Bernardo sabia que aquele objeto era a chave para desvendar toda a verdade, mas também compreendia que o processo seria lento e doloroso. No entanto, ele estava disposto a enfrentar cada passo, por mais desafiador que fosse. Afinal, ele havia esperado 10 anos para chegar até ali, e não desistiria agora. Os dias que se seguiram foram de descobertas e muita expectativa. Bernardo sentia que estava cada vez mais próximo de compreender o mistério por trás de Mariana e o colar que tanto significava para ele. A cada sessão com a psicóloga, ele esperava ansioso por novidades, por algum detalhe que confirmasse ou negasse de vez suas esperanças. Mariana, por outro lado, começava a demonstrar uma abertura maior em relação a Bernardo. Ela parecia cada vez mais confortável em sua casa, e ele percebia que ela se sentia segura ali. Mesmo sem entender o que a ligava a ele, Bernardo tinha se tornado uma espécie de figura protetora em sua vida, alguém em quem ela podia confiar. Em uma das sessões, a psicóloga decidiu usar uma técnica de regressão suave, algo que poderia ajudá-la a acessar lembranças profundas, mesmo aquelas que talvez estivessem reprimidas devido a traumas. Mariana aceitou, um pouco receosa, mas determinada a descobrir algo sobre si mesma. "Quero saber quem sou de verdade, doutora", disse ela, com a voz embargada. "Tenho medo de descobrir coisas que não quero lembrar, mas preciso entender por que tudo é tão confuso." Bernardo esperava do lado de fora da sala, como sempre, tentando conter a ansiedade que pulsava em cada célula de seu corpo. Ele sabia que aquele era um momento delicado, mas não conseguia evitar que a esperança tomasse conta dele. Se aquelas sessões pudessem revelar algo sobre Letícia, então todo o sofrimento teria valido a pena. Após algum tempo, a psicóloga o chamou para a sala. Ele percebeu que Mariana estava visivelmente abalada, com os olhos cheios de lágrimas, mas também parecia aliviada, como se tivesse finalmente acessado algo importante. "Bernardo, acho que tivemos um avanço", começou a psicóloga, sentando-se ao lado de Mariana. Mariana conseguiu lembrar-se de um local, algo que pode ser importante para nós. Mariana respirou fundo antes de falar, como se reunir forças para contar. "Eu vi uma praia", começou ela, hesitante. "Eu estava brincando na areia, com uma mulher ao meu lado. Ela tinha um sorriso lindo e me chamava de Lia. Senti uma sensação de paz, como se aquele fosse o lugar onde eu pertencesse." Bernardo engoliu em seco. Lia. Lá estava, mais uma vez, o apelido que apenas ele e Carla usavam para Letícia. Ele começou a juntar os pedaços, enquanto a psicóloga explicava que Mariana ainda tinha muito a explorar em suas memórias. Era como abrir uma porta trancada há anos e tentar entender o que havia do outro lado. Nos dias seguintes, Bernardo e Mariana decidiram fazer uma viagem até aquela praia, um lugar ao norte de Santa Catarina, onde ele e Carla levavam Letícia quando ela era pequena. Bernardo esperava que, ao estar fisicamente no lugar, Mariana pudesse acessar memórias mais vívidas. Era uma viagem de poucas horas, mas parecia interminável, uma jornada que simbolizava a busca de Bernardo pela verdade, talvez, pelo reencontro com sua filha. Quando chegaram, a visão da praia trouxe a Bernardo uma mistura de nostalgia e dor. Ele lembrava com clareza das tardes em que observava Letícia correndo pela areia, recolhendo conchas e brincando com o colar que ele lhe dera de presente. Aquele lugar estava impregnado de memórias felizes, e ao mesmo tempo, do vazio que o acompanhava desde o desaparecimento dela. Mariana olhava ao redor, visivelmente impactada pelo ambiente. Ela caminhou lentamente até a areia, onde se abaixou e pegou uma concha que estava semi-enterrada. Seus olhos estavam marejados, e ela parecia absorta em pensamentos. "Esse lugar parece tão familiar", sussurrou ela. "Eu lembro de alguém me chamando, me pedindo para voltar."
Mas, em algum momento, tudo ficou escuro, e depois disso, não lembro de mais nada. Bernardo sentiu uma dor crescente no peito. Ele podia quase ver Letícia ali, como se ela fosse uma sombra do passado projetada na figura de Mariana. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava manter os pés no chão e não deixar que sua esperança o cegasse. Ele não queria colocar em Mariana o peso de suas expectativas, pois sabia o quão frágil ela era. Voltaram para casa em silêncio, cada um imerso em suas próprias reflexões. Para Bernardo, cada detalhe daquela viagem confirmava o que ele começava a aceitar como uma possibilidade real. Mariana poderia ser, de fato, sua filha Letícia. Mas como? Como ela sobrevivera todo esse tempo sem conseguir se lembrar de quem era? De volta à cidade, Bernardo decidiu realizar uma investigação mais aprofundada sobre o passado recente de Mariana. Ele contratou um investigador particular para tentar rastrear a vida dela, desde o momento em que for encontrada nas ruas até os primeiros abrigos onde passará. Ele sabia que, se fosse realmente Letícia, ela teria deixado rastros que pudessem ser seguidos. Enquanto o investigador trabalhava, as sessões de terapia de Mariana continuaram, e cada uma delas trazia uma nova peça para o quebra-cabeça. Em uma das sessões, ela revelou uma lembrança que deixou Bernardo completamente sem palavras. "Lembro de um homem alto, com cheiro forte de cigarro", disse ela, com a voz trêmula. "Ele me levou para um lugar escuro, e lembro que eu chorava, queria voltar para Lia, mas ele dizia que eu nunca mais veria minha casa. Isso é tão confuso." Bernardo ficou paralisado. Aquilo poderia significar que Mariana, ou Letícia, havia sido levada contra sua vontade e mantida em cativeiro. A ideia era insuportável, mas ele precisava manter a calma para que Mariana pudesse continuar contando o que lembrava. "Mariana, você consegue lembrar onde era esse lugar? Ou algum detalhe sobre ele?" perguntou Bernardo, com a voz embargada. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar. Depois de alguns instantes, balançou a cabeça, frustrada. "Eu só lembro de barulhos de carros, como se fosse perto de uma estrada movimentada, e de um som de água, como um rio." Com essas informações, Bernardo decidiu redobrar a investigação. Ele passou noites sem dormir, revisando mapas e documentos, tentando identificar locais próximos a estradas e rios onde algo assim pudesse ter ocorrido. O desespero e a necessidade de respostas o consumiam, mas ele sabia que, a cada passo, estava mais perto da verdade. O investigador particular trouxe algumas novidades na semana seguinte. Descobrira que uma criança com características semelhantes a Letícia havia sido vista em uma cidade a alguns quilômetros dali, cerca de 2 anos após o desaparecimento dela. Era uma pista frágil, mas Bernardo não se permitia ignorar nenhuma possibilidade. Bernardo e o investigador decidiram visitar o local mencionado, uma cidadezinha afastada onde uma mulher que cuidava de crianças desaparecidas afirmava ter acolhido uma menina com as características descritas por ele. Ao chegar, foram recebidos por Dona Rosa, uma senhora que dedicava sua vida a ajudar crianças em situação de rua. "Sim, lembro de uma menininha assim", disse Dona Rosa, tentando buscar nas lembranças uma imagem da garota. "Ela chegou aqui muito assustada, sem falar quase nada. E um dia, do nada, desapareceu novamente. Nunca mais soube dela." Aquela informação causou um impacto profundo em Bernardo. Se Letícia realmente fora levada e, de alguma forma, conseguirá escapar, fazia sentido que tivesse passado anos fugindo e sobrevivendo sozinha, o que explicaria por que as memórias dela estavam tão confusas. Ele agradeceu a Dona Rosa e retornou à cidade, cada vez mais convencido de que Mariana poderia ser, sim, sua filha. Ao longo dos dias, Mariana continuava a se abrir mais com ele. Ela começou a chamá-lo de seu amigo, e Bernardo sentia que finalmente estava construindo uma conexão verdadeira com ela. Ele sabia que o processo era lento e delicado, mas a cada pequeno avanço sentia que estava um passo mais próximo de preencher o vazio deixado pelo desaparecimento de Letícia. Certa noite, enquanto conversavam, Bernardo decidiu revelar algo importante para Mariana. Ele mostrou a ela uma foto de Letícia, uma imagem de quando ela era apenas uma criança. Observando a foto, Mariana parecia profundamente emocionada. Eu sinto que conheço essa menina", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Mas não lembro de onde." A confissão dela foi suficiente para que Bernardo sentisse que estava no caminho certo. Ele sabia que ainda havia muito a ser descoberto e que as respostas definitivas poderiam demorar. Mas, de alguma forma, o colar, as memórias fragmentadas e a conexão que eles haviam criado traziam à tona uma esperança que ele há muito havia perdido. No fundo, ele sabia que, fosse Letícia ou não,
Aquela jovem já era uma parte essencial de sua vida. E estava disposto a fazer o que fosse necessário para ajudá-la a recuperar sua identidade. Quem sabe, descobrir toda a verdade por trás do colar que havia mudado o curso de sua vida. A brisa fria da manhã soprava pelas ruas, enquanto Bernardo caminhava com passos apressados em direção ao escritório do investigador. Ele receberá uma ligação de madrugada informando que novas pistas haviam sido encontradas, e sua ansiedade estava no limite. Os dias ao lado de Mariana haviam sido como uma montanha-russa de emoções, e ele estava cada vez mais convencido de que ela guardava as respostas para o paradeiro de Letícia. Restava agora entender como os pedaços desse quebra-cabeça se encaixavam. Ao chegar ao escritório, o investigador, Sr. Álvaro, o recebeu com um semblante sério. Ele o convidou a se sentar e, sem demora, começou a apresentar os resultados de sua investigação. Sr. Bernardo, conseguimos localizar alguns documentos que podem ter relação com o desaparecimento de sua filha, começou ele, espalhando papéis sobre a mesa. Encontramos registros de uma menina com a descrição de Letícia em abrigos e instituições de apoio, mas esses arquivos estavam fragmentados e pouco organizados. Bernardo observava cada documento com atenção, absorvendo as informações como quem tenta agarrar uma última esperança. Havia fotos, registros de entrada em abrigos, até mesmo anotações de educadores que descreviam uma criança assustada, desconfiada, mas que ocasionalmente mencionavam o nome Lia. Além disso, encontramos algo que pode ser mais relevante, disse o investigador, entregando uma fotografia em preto e branco, um pouco desgastada. Essa foto foi tirada em uma festa comunitária há alguns anos. Reconhece essa garota? Bernardo segurou a foto com mãos trêmulas. Era uma imagem borrada, mas ele conseguiu distinguir uma menina de cabelos escuros e sorriso tímido, que parecia ter em torno de 12 anos. Ao lado dela, uma mulher mais velha segurava pela mão, olhando para a câmera com um olhar protetor. Essa mulher ao lado dela é conhecida por acolher crianças em situações de risco. Não sabemos exatamente como ela e a menina se conheceram, mas o que descobrimos é que ela foi vista em várias cidades, sempre com crianças em sua companhia. A menina na foto se parece muito com Letícia, e acreditamos que possa ser ela. Bernardo mal conseguia conter a emoção. Ele sentiu que, por fim, estava cada vez mais perto da verdade, mas ainda faltavam detalhes para preencher essa história de desaparecimento, dor e mistério. O investigador continuou, compartilhando mais informações sobre a mulher na foto, chamada Rosa, uma senhora que frequentemente auxiliava crianças perdidas ou sem lar. Ela havia falecido há alguns anos, mas sua casa, localizada em uma cidade vizinha, ainda guardava vestígios de sua vida e de seu trabalho. Vou até lá, disse Bernardo, determinado. Preciso ver essa casa e entender o que aconteceu. Underline, 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 underline. Na manhã seguinte, Bernardo e Mariana partiram em direção à casa da falecida Rosa. Durante o trajeto, ele explicou para Mariana o que haviam descoberto e como a mulher na foto havia cuidado de uma menina que poderia ser Letícia. Mariana o escutava atentamente e, por alguns momentos, ele notava em seu rosto uma expressão de reconhecimento, como se algo em sua memória tivesse sido despertado. Essa senhora, Rosa, murmurou Mariana. Acho que eu a conheço. Sinto que já vi aquele rosto antes, mas não consigo me lembrar de onde. Bernardo olhou para ela com empatia. Sabia que cada nova informação era um passo em direção à verdade, mas também percebia o quanto isso era doloroso para Mariana, que lutava contra as sombras do passado. Quando chegaram à casa, uma residência modesta, mas bem cuidada, Bernardo sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Era ali que aquela mulher, talvez uma das últimas pessoas a ter visto Letícia, havia passado seus dias, e ele sentia que o lugar estava impregnado de lembranças. Entraram na casa, que estava repleta de fotos de crianças e documentos sobre os projetos de Rosa. As paredes estavam decoradas com desenhos infantis e fotografias de momentos felizes, um contraste com o vazio que Bernardo sentia desde o desaparecimento de sua filha. Enquanto vasculhavam os papéis, Bernardo encontrou uma carta escrita pela própria Rosa, onde ela mencionava uma menina perdida, que chamava de Estrelinha, alguém que lhe fora deixada sob circunstâncias misteriosas. Essa carta é sobre mim, disse Mariana, emocionada, ao ler o apelido Estrelinha. Ela olhou para Bernardo, surpresa. Eu lembro. Ela costumava me chamar assim. O coração de Bernardo acelerou. Era a primeira vez que Mariana reconhecia algo com tanta certeza. Ele segurou sua mão, sentindo a conexão entre eles crescer a cada nova descoberta.
Eu não lembro muito mais do que isso, continuou ela, tentando recordar, mas lembro que me sentia segura com ela. Acho que ela cuidou de mim por um tempo, antes de eu me perder novamente. Bernardo sentiu uma mistura de esperança e desespero. Se Mariana era realmente Letícia, como ele acreditava, então os anos de sofrimento poderiam finalmente estar chegando ao fim. Ao mesmo tempo, ele percebia que ainda havia muito a desvendar, e a verdade completa parecia cada vez mais próxima, mas ainda envolta em sombras. Underline, 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 underline. De volta à cidade, Bernardo começou a buscar registros hospitalares de crianças da mesma idade de Letícia que passaram por algum tipo de trauma ou tratamento. Ele acreditava que, se Letícia havia sido retirada de sua família, talvez tivesse recebido algum tipo de atendimento. Enquanto Bernardo investigava, Mariana continuava suas sessões com a psicóloga, cada vez mais determinada a recuperar suas memórias. Em uma dessas sessões, algo profundo aconteceu. Mariana foi submetida a uma técnica chamada hipnose regressiva, que permitia acessar memórias bloqueadas pelo trauma. Durante o processo, ela entrou em um estado de transe profundo, e a psicóloga guiou suas lembranças. Mariana, você está em um lugar seguro, disse a psicóloga, com uma voz suave. Quero que pense em um lugar onde você se sentiu protegida, um lugar onde você esteve quando era criança. Mariana começou a descrever um quarto cheio de brinquedos, um quarto que Bernardo reconheceu como o antigo quarto de Letícia. Ele escutava tudo da sala ao lado, o coração disparado e os olhos cheios de lágrimas. Tem uma boneca, de vestido azul, murmurou Mariana, com a voz distante. Eu lembro dela. Era minha preferida. Bernardo sentiu as lágrimas descerem por seu rosto. Aquela boneca havia sido um presente seu para Letícia em seu 3º aniversário. Era um dos brinquedos favoritos dela, algo que ele mesmo guardava como uma lembrança dos tempos felizes. Mariana, continuou a psicóloga, consegue se lembrar de onde guardava o colar? Mariana fez uma pausa, parecendo mergulhar ainda mais fundo em suas memórias. Ele ficava em uma caixinha de madeira, com uma estrela pintada, respondeu ela, com a voz quase inaudível. Bernardo reconheceu imediatamente a descrição. A caixinha era um presente da avó de Letícia, algo feito à mão, especialmente para ela. Ele nunca mencionara a caixinha a Mariana, e a precisão da descrição dele o arrepiava. Cada vez mais, ele se convencia de que estava diante de sua filha, e a possibilidade de finalmente encontrá-la o preenchia de uma esperança que ele há muito havia abandonado. Quando a sessão terminou, Mariana parecia exausta, mas havia uma leveza em seu semblante, como se uma parte de seu fardo tivesse sido aliviada. Bernardo a abraçou, grato por cada pequeno avanço, por cada momento que a aproximava da verdade. Enquanto Bernardo e Mariana continuavam na busca por respostas, o investigador trouxe uma nova revelação. Conseguirá localizar uma pessoa que afirmava ter informações sobre o paradeiro de Letícia na época em que ela desaparecera. Era um antigo funcionário de um abrigo, que havia deixado o trabalho devido a um problema de saúde. Decidido a resolver o mistério de uma vez por todas, Bernardo organizou um encontro com o homem, que se mostrou relutante no início, mas acabou aceitando falar. O homem, um senhor de aparência cansada e semblante amargo, admitiu que, anos atrás, havia aceitado guardar silêncio sobre o caso de Letícia. Contou que, por pressões externas, teve que se afastar do caso e manter segredo sobre a presença dela no abrigo. Eu sei que errei, e a consciência me pesa até hoje, disse ele, com os olhos baixos. Havia muita gente interessada em afastar essa criança da família, mas nunca soube o motivo. Eu só segui ordens, e me arrependo profundamente. Bernardo sentiu um misto de revolta e tristeza. O desaparecimento de sua filha, algo que ele sempre acreditara ser um acidente, parecia estar envolto em uma trama muito maior do que ele imaginava. Ele sabia que não descansaria até descobrir a verdade completa, até entender quem e por que haviam decidido interferir em sua vida. Ao final daquele dia, Bernardo e Mariana voltaram para casa, ambos com o peso das descobertas e a esperança de estarem cada vez mais perto de entender a verdade. Bernardo sabia que ainda havia muito a ser feito, mas ao olhar para Mariana, sentiu que cada passo valia a pena. Naquela noite, ao se despedirem, Bernardo sussurrou: "Não importa o que descobrirmos, Mariana, você sempre será uma parte essencial da minha vida." Mariana sorriu, e naquele instante, Bernardo teve a sensação de que, de alguma forma, sua filha estava ali com ele, completando o vazio que havia se instalado em seu coração por tantos anos. A noite se estendia silenciosa e inquietante na casa de Bernardo,
enquanto ele e Mariana refletiam sobre os últimos dias, cada um imerso em pensamentos intensos e misturados com expectativas e temores. Com as evidências e memórias fragmentadas que haviam descoberto, Bernardo sentia que estava prestes a desvendar um segredo há muito tempo escondido, mas também tinha medo de enfrentar o que essa verdade poderia significar. Bernardo ainda estava processando as palavras do ex-funcionário do abrigo. As ordens superiores mencionadas pelo homem deixavam claro que o desaparecimento de Letícia não foi um acidente, mas um evento planejado, que envolvia pessoas poderosas e influentes. Essa descoberta trazia um misto de esperança e horror. Esperança por finalmente estar próximo da verdade, e horror por saber que alguém havia deliberadamente separado sua filha dele. Na manhã seguinte, Bernardo encontrou o investigador Álvaro para analisar as próximas etapas da investigação. Os relatos das testemunhas estavam se alinhando em um ponto comum, e Bernardo suspeitava que houvesse alguém com grande influência por trás de tudo isso. O que sabemos agora, senhor Bernardo, começou Álvaro, folheando algumas anotações, é que Letícia foi levada para um abrigo logo após o desaparecimento. Ao que tudo indica, esse abrigo era ligado a uma instituição beneficente comandada por uma pessoa influente na região. Embora essa pessoa não tenha um histórico claro, vários eventos inexplicáveis estão associados a ela. Bernardo escutava cada detalhe atentamente, sentindo sua raiva e determinação crescerem a cada nova peça do quebra-cabeça. A descrição da pessoa envolvida o fazia recordar de um antigo parceiro de negócios, um empresário chamado Henrique Castro, que tinha fama de usar métodos inescrupulosos para alcançar seus objetivos. Henrique tinha uma reputação duvidosa e, anos atrás, Bernardo desconfiava de que ele estivesse envolvido em práticas ilegais para conseguir contratos de maneira desonesta. A relação entre eles sempre foi conturbada, e um conflito entre as empresas acabou levando a uma ruptura total, deixando claro que Henrique o via como um inimigo. Precisamos conversar com essa pessoa, disse Bernardo, com firmeza, após ouvir o relato do investigador. Se ele sabe algo sobre o que aconteceu com minha filha, ele vai me contar. Na manhã seguinte, Bernardo foi ao encontro de Henrique em seu escritório, decidido a confrontá-lo. Ele entrou na sala com uma expressão séria, e Henrique, que ainda aparentava estar em plena forma, apesar dos anos que se passaram, o recebeu com um sorriso cínico. Bernardo, há quanto tempo? Disse ele, estendendo a mão de forma quase teatral. Que surpresa vê-lo por aqui. Bernardo recusou o cumprimento, encarando com olhos determinados. Henrique, não estou aqui para conversas educadas. Sei que você esteve envolvido no desaparecimento de minha filha, e exijo que me diga tudo o que sabe. O sorriso de Henrique desapareceu, e ele retribuiu o olhar com uma expressão fria e calculista. Bernardo, está acusando-me sem nenhuma prova? Perguntou, sua voz fria como gelo. O desaparecimento da sua filha foi uma tragédia, mas isso aconteceu há anos. Por que acha que tenho algo a ver com isso? Bernardo aproximou-se, mantendo o olhar fixo em Henrique. Por anos, eu não soube a verdade. Mas agora, as peças começam a se encaixar. Testemunhas apontaram que Letícia foi levada a um abrigo mantido por uma das suas instituições. Você sabia o que estava acontecendo e fez de tudo para manter essa informação em segredo. Henrique suspirou, como se estivesse se preparando para um discurso ensaiado, mas havia algo em seus olhos que o traía. Bernardo percebeu um leve tremor em suas mãos, como se ele estivesse sendo pressionado de uma forma que não esperava. Bernardo, é uma pena que tenha chegado a essa conclusão. Você sempre foi um homem honrado, mas está sendo ridículo, disse Henrique, levantando-se para encerrar a conversa. No entanto, Bernardo não recuou. Eu sei que você tem culpa nisso, Henrique, disse ele, sua voz fervendo de indignação. E não vou parar até descobrir a verdade. Se você fez algo contra minha filha, vai pagar por isso. Sem mais uma palavra, Bernardo saiu do escritório, mas não sem notar a expressão de desconforto de Henrique. Ele sabia que estava no caminho certo, e a reação do empresário apenas confirmava suas suspeitas. Determinado a levar essa história até o fim, Bernardo voltou para casa, onde Mariana o aguardava, ansiosa por notícias. Ao chegar, Bernardo encontrou Mariana na sala, e, ao vê-lo, ela percebeu a tensão em seu rosto. Como foi? Perguntou ela, com um olhar preocupado. Bernardo suspirou, sentindo o peso do encontro. Henrique não admitiu nada, mas eu sei que ele está envolvido. Ele tem uma conexão com o abrigo onde você foi vista, Mariana, disse ele, observando-a com intensidade. Estamos perto da verdade. Mariana sentiu uma angústia familiar crescer dentro dela. Desde o início dessa jornada, sabia que sua própria identidade estava envolta em mistério, mas não imaginava que a busca pela verdade traria consigo revelações tão dolorosas.
Ela segurou o colar que Bernardo lhe dera e o apertou entre os dedos, como se buscasse força naquela pequena relíquia. Naquela noite, Mariana teve pesadelos. Em suas lembranças, flashes de cenas fragmentadas passavam por sua mente. Uma estrada escura, uma viagem longa, alguém dizendo que nunca mais voltaria para casa. Ela acordou suando e assustada, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais próxima de compreender o que havia acontecido com ela. Havia algo em sua mente que começava a emergir, algo que ela ainda não conseguia expressar em palavras, mas que se tornava mais claro a cada novo dia. Nos dias seguintes, Bernardo e o investigador continuaram a buscar informações sobre Henrique e suas conexões com o abrigo. Eles encontraram registros financeiros de doações e transações que indicavam que Henrique financiava diversos abrigos e casas de apoio, algumas delas ligadas a atividades ilegais. Isso reforçava a teoria de que Henrique estava envolvido em algo muito maior, algo que utilizava abrigos e instituições como fachada para esconder suas ações. Durante uma nova sessão de terapia, Mariana revelou mais uma lembrança perturbadora. Ela se lembrava de uma noite em que uma pessoa desconhecida entrou em seu quarto e lhe disse que ninguém iria procurá-la. Mariana sentiu o peso daquelas palavras, como se o destino já tivesse sido traçado para ela desde cedo. Ele dizia que ninguém sentia a minha falta, disse Mariana, com a voz trêmula. Mas eu lembro de sempre sentir falta de alguém, alguém que parecia muito distante. Bernardo sentiu uma pontada no coração. Ele sabia que, de alguma forma, Mariana estava começando a se lembrar de seu passado, e cada nova memória parecia corroborar a possibilidade de que ela era mesmo Letícia. Ao final da sessão, a psicóloga aconselhou Bernardo a continuar buscando mais detalhes sobre o abrigo e sobre qualquer outra instituição ligada a Henrique. Segundo ela, as memórias de Mariana estavam emergindo de forma gradual, e, com o tempo, a verdade completa viria à tona. Numa noite tranquila, enquanto Bernardo e Mariana conversavam na varanda de casa, ela o surpreendeu com uma pergunta que ele não esperava. Bernardo, você acha que sou realmente sua filha? Perguntou Mariana, seus olhos fixos nos dele. Bernardo ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre tudo o que haviam vivido juntos até aquele ponto. Mariana, eu nunca tive tanta certeza de algo como tenho agora, respondeu ele, segurando a mão dela. Cada pedaço de informação, cada detalhe, tudo aponta para isso. Mariana sorriu levemente, mas havia uma sombra de tristeza em seu olhar. E se não for verdade? Murmurou ela. E se eu for apenas alguém que passou pela sua vida e não puder preencher esse vazio? Bernardo a abraçou, apertando-a contra si. Você já preencheu, Mariana. Independente da verdade final, você é uma parte de mim agora. Na manhã seguinte, Bernardo recebeu uma ligação de Álvaro, que parecia mais agitado do que o habitual. Senhor Bernardo, encontramos algo importante, disse ele, a voz carregada de urgência. Conseguimos localizar um arquivo confidencial, um documento relacionado ao abrigo onde sua filha esteve. Há uma evidência que comprova que Letícia foi levada a esse lugar sob falsos pretextos e que Henrique está envolvido diretamente. O coração de Bernardo disparou. Ele sabia que o momento da verdade estava próximo e que, finalmente, poderia confrontar Henrique com provas irrefutáveis. Bernardo e o investigador organizaram uma reunião com Henrique para confrontá-lo com os documentos, em uma tentativa final de obter uma confissão. A tensão no ar era palpável, e Bernardo sabia que essa seria a última chance de descobrir a verdade por completo. O céu estava cinza, coberto por nuvens densas que prometiam chuva. Bernardo e Mariana estavam sentados à mesa, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A casa estava em paz, mas o ar estava carregado com a tensão dos dias que se seguiam. O encontro com Henrique estava marcado para aquela tarde, e a ansiedade de Bernardo só aumentava. Eu não sei o que esperar, disse Mariana, quebrando o silêncio. E se não for a minha mãe quem eu penso que é? E se não for minha história? Bernardo. Ele a olhou com carinho, tentando acalmar o turbilhão de sentimentos que ela sentia. Você já tem mais respostas do que qualquer um de nós, Mariana. As memórias voltaram. Cada pista nos levou até aqui. Acredite, você é a minha filha. E isso não muda, independentemente do que mais descobrirmos. Mariana fechou os olhos, como se tentasse encontrar conforto nas palavras de Bernardo. Ela sentia que uma parte de seu passado estava desmoronando em sua mente, e ao mesmo tempo, sentia uma estranha sensação de alívio, como se finalmente pudesse encarar o que quer que estivesse por vir. Enquanto eles se preparavam para o confronto, o telefone de Bernardo tocou. Era Álvaro, o investigador, com uma notícia importante. Senhor Bernardo, conseguimos uma nova pista.
Encontramos uma gravação feita por uma testemunha no abrigo onde Letícia foi levada. O conteúdo é crucial. Venham para o meu escritório agora, antes que mais alguém tente esconder isso de nós. Aquele telefonema mudaria tudo. Bernardo e Mariana trocaram um olhar, e imediatamente pegaram o carro em direção ao escritório do investigador. Ao chegar, o investigador os recebeu com uma expressão grave. Ele os conduziu rapidamente até uma sala nos fundos, onde uma tela de computador estava ligada. Álvaro apertou um botão e, de repente, a imagem começou a se formar. A filmagem era de uma câmera de segurança do abrigo, datada de 10 anos atrás. A imagem mostrava uma criança, com cabelos escuros e uma aparência assustada, sendo conduzida por uma mulher para dentro do edifício. A criança, com um semblante confuso, não parecia entender o que estava acontecendo. Ela usava um colar com uma estrela, exatamente o mesmo que Mariana havia descrito. Isso é, Mariana começou, com a voz falhando, enquanto assistia à gravação. Bernardo observava com atenção. Cada detalhe parecia confirmar suas suspeitas. Ele sabia que aquela criança era Letícia, e, em algum momento, ela fora colocada naquele abrigo, afastada de sua família, sem explicação. O momento em que o colar apareceu na tela fez o coração de Bernardo bater mais rápido. Era como se toda a dor do passado, todo o vazio de anos de incerteza, estivesse sendo preenchido de uma vez. Álvaro olhou para Bernardo e Mariana, esperando que absorvessem o impacto da descoberta. Não há mais dúvidas, disse o investigador, com um tom sério. Essa criança é Letícia, e a mulher com ela é Rosa. Ela foi a responsável por colocá-la no abrigo, mas por que ela faria isso, ninguém sabe. Mariana estava em silêncio, a imagem da criança na tela se sobrepondo às suas próprias lembranças. Ela fechou os olhos, como se tentasse recordar mais, mas tudo o que conseguia era uma sensação de perda. As peças estavam finalmente se encaixando, mas a dor do que acontecerá no passado ainda a consumia. O que mais descobrimos, continuou Álvaro, é que Rosa estava envolvida com uma rede maior. Ela trabalhava com pessoas influentes que tinham interesse em tirar crianças de suas famílias por razões que ainda não conseguimos entender completamente. Sabemos que Henrique Castro está relacionado a isso, e, em breve, teremos provas suficientes para confrontá-lo diretamente. A revelação deixou Bernardo em choque, mas também em alerta. Ele não queria mais esperar. A verdade estava cada vez mais perto, e ele sentia que, se não agisse agora, poderia perder a chance de finalmente entender o que aconteceu com Letícia. No escritório de Henrique, o clima estava tenso. Ele sabia que o confronto com Bernardo era inevitável, mas não imaginava que o homem tivesse descoberto tanto sobre sua rede de contatos. Henrique estava atrás da mesa, tentando parecer tranquilo, mas os sinais de nervosismo eram evidentes. Eu sei o que você fez, Henrique, disse Bernardo, sem rodeios, enquanto entrava no escritório. Você está envolvido no desaparecimento de minha filha. E agora, vamos até o fim disso. Henrique olhou, sua expressão severa, mas com um brilho de desafio nos olhos. Você não tem ideia do que está falando, Bernardo. Você está perseguindo fantasmas, coisas que não existem, respondeu Henrique, tentando manter a compostura. Bernardo não recuou. Ele sabia que Henrique estava tentando enganar a si mesmo, mais do que a ele. Era o momento de desmascará-lo de uma vez por todas. Eu sei que você manipulou as circunstâncias para que Letícia fosse levada daquele abrigo. Eu sei o que Rosa fez, e sei o que você tem a ver com tudo isso. Então, é hora de você contar a verdade, disse Bernardo, com firmeza. Henrique ficou em silêncio por um momento. O peso das palavras de Bernardo parecia atravessar a sala. Ele estava encurralado, sem opções. Finalmente, com um suspiro profundo, ele se levantou e foi até a janela, olhando para o horizonte. Você não entende, Bernardo, disse Henrique, a voz rouca. Eu não queria fazer isso. Mas havia muito dinheiro envolvido, e pessoas poderosas exigiram que eu cumprisse as ordens. Se eu não tivesse feito o que pediram, minha carreira, minha vida estariam destruídas. Mas nunca imaginei que chegaria a isso. Nunca imaginei que Letícia fosse se tornar um peão nesse jogo. Bernardo sentiu uma raiva gelada tomar conta de seu corpo. Henrique estava confessando, mas sua justificativa parecia vazia. Ele havia traído a confiança de Bernardo, manipulando uma criança inocente para servir aos seus próprios interesses. Isso não é uma justificativa, disse Bernardo, com os olhos firmes. Você destruiu uma vida. A vida de minha filha. Henrique olhou para ele, com um olhar derrotado. Eu sei, disse ele, abaixando a cabeça, como se a culpa finalmente o tivesse consumido.
Eu sei que não há perdão para o que fiz. Mas, se você quiser, posso te ajudar a entender tudo o que aconteceu. Há mais coisas envolvidas do que você pode imaginar. Há outras pessoas, além de mim. Bernardo não queria mais ouvir. Tudo o que ele queria agora era justiça, algo que o fizesse sentir que sua luta por Letícia não foi em vão. Ele havia descoberto a verdade, mas agora precisava expô-la ao mundo. Vá embora, Henrique, disse Bernardo, com um tom final. Você vai pagar pelo que fez. Henrique, derrotado, deu um passo atrás e saiu do escritório, sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto isso, Mariana estava em casa, tentando organizar suas memórias. A verdade estava vindo à tona, mas havia algo ainda por resolver. Ela sabia que a descoberta de seu passado a mudaria para sempre, mas, ao mesmo tempo, ela sentia um vazio crescente. Mesmo com todas as respostas, ela sentia que ainda faltava algo dentro dela. Foi então que, ao olhar para o colar, algo mudou. Uma lembrança, uma imagem de uma mulher, apareceu em sua mente. Rosa, a mulher que a havia cuidado, a mulher que a tinha protegido. E, em meio a essa imagem, ela sentiu uma conexão profunda com o passado, como se finalmente pudesse entender tudo o que acontecerá. Ela não estava mais sozinha. Ela tinha as respostas que buscava, e agora era hora de seguir em frente. O vento estava forte naquela manhã. A cidade de Santa Catarina parecia ainda mais silenciosa do que o habitual, como se todos esperassem pela verdade que estava prestes a ser revelada. Bernardo e Mariana estavam juntos, e pela primeira vez em muito tempo, o peso da dúvida parecia ter sido afastado de seus corações. A jornada deles estava finalmente se aproximando do fim. Nos últimos dias, as revelações começaram a se desdobrar em uma sequência de acontecimentos que mudaram suas vidas para sempre. Henrique Castro, finalmente confrontado, havia confessado parte de sua culpa, mas ele ainda escondia algo importante. Embora suas palavras tivessem confirmado a envolvência de pessoas poderosas e uma rede de corrupção, ele sabia que havia muito mais em jogo do que apenas a trama envolvendo Letícia. Mas ainda restava uma dúvida, uma lacuna no quebra-cabeça. Quem mais estava por trás de tudo isso? Quem eram as pessoas que haviam orquestrado a rede que separou Letícia de sua família? Bernardo e Mariana estavam sentados na varanda da casa, o olhar fixo no horizonte. Ambos haviam passado noites em claro, tentando entender o que mais poderia ser revelado. Bernardo sabia que a única maneira de alcançar o fundo da verdade era seguir o fio da meada que os levaria a Henrique e as pessoas que ele representava. Eu preciso encontrar o restante das respostas, Mariana, disse Bernardo, a voz carregada de preocupação. Se tudo o que Henrique disse é verdade, então ele não está sozinho nessa história. Há mais pessoas envolvidas. Mariana olhou para ele, com um semblante sério. Ela sentia uma mistura de alívio e angústia, pois finalmente havia aceitado sua identidade. Mas o peso do que isso significava para ela fazia questionar tudo o que havia vivido até aquele momento. Eu sei. Mas o que mais podemos fazer? O que mais precisamos entender para que isso tudo faça sentido? Perguntou Mariana, o olhar refletindo a incerteza. Bernardo pensou por um momento, a mente trabalhando a 1000 por hora. As peças estavam quase todas no lugar, mas havia algo que ainda não se encaixava. Então, ele teve uma ideia. Talvez, para finalmente entender toda a trama, fosse preciso ir além do que Henrique estava disposto a revelar. Eu vou até a fonte. Preciso falar com Rosa. Ela tem as respostas que estamos procurando, disse Bernardo com determinação, enquanto se levantava. Ela foi quem estava mais perto de Letícia, e, por mais que tenha cometido erros, acredito que ela tem algo a dizer. Mariana olhou para ele com surpresa. Ela não sabia se estava pronta para encarar mais uma pessoa do seu passado, alguém que poderia ter sido importante para ela. Mas, ao mesmo tempo, sabia que a única maneira de acabar com o sofrimento era enfrentar de frente a verdade, por mais difícil que fosse. Eu vou com você, disse Mariana, sua voz firme. Não posso mais viver com a dúvida. Eu preciso saber tudo o que aconteceu. Eles seguiram até a casa de Rosa, que ficava em um bairro afastado da cidade. Rosa, que havia sido a mulher que cuidou de Mariana no abrigo, estava sozinha em sua casa, o olhar triste e distante, como se esperasse por algo que sabia que não podia evitar. Quando viu Bernardo e Mariana à porta, ela congelou por um momento, como se a presença deles tivesse sido uma surpresa inevitável, mas ao mesmo tempo uma sensação de alívio. Eu sabia que esse dia chegaria, Rosa disse, com a voz baixinha, enquanto convidava os dois a entrarem. Sempre soube que a verdade iria vir à tona, e, de alguma forma, sabia que você, Mariana, acabaria descobrindo quem realmente é. Mariana não sabia como reagir.
Rosa não parecia tão imponente quanto ela imaginava. Havia algo de vulnerável nela, como se estivesse carregando o peso de anos de arrependimentos e segredos. Rosa, precisamos saber o que aconteceu com Letícia, disse Bernardo, direto. O que você sabe sobre o que aconteceu naquele abrigo? O que Henrique tem a ver com tudo isso? Rosa hesitou por um momento, como se as palavras lhe custassem a sair. Ela olhou para Mariana, que agora estava com uma expressão séria, mas também cheia de dor e necessidade de respostas. Eu não tinha escolha, Bernardo, começou Rosa, sua voz tremendo. Quando Letícia foi levada para o abrigo, eu fui instruída a cuidar dela, mas havia algo errado com aquela situação desde o início. Eu sabia que algo estava sendo escondido, mas não sabia o que. Eles me disseram que Letícia tinha sido deixada para adoção, mas eu sabia que não era verdade. Ela não estava ali porque alguém queria dar uma vida melhor para ela. Ela estava ali porque havia um grande esquema, uma rede que envolvia o desaparecimento de crianças. Rosa parecia exausta, como se as palavras finalmente tivessem saído de seu peito. Ela olhou para Mariana, seus olhos cheios de arrependimento. Mas por que você não fez nada para impedir? Perguntou Mariana, a dor em sua voz se tornando evidente. Rosa baixou os olhos, a culpa estampada em seu rosto. Eu estava com medo, Mariana. Medo de perder o meu trabalho, medo de ser ameaçada. Eu não sabia o que fazer. Mas quando você foi retirada do abrigo e ninguém soube de você por tanto tempo, eu percebi que algo muito pior estava acontecendo. Bernardo respirou fundo, absorvendo tudo o que Rosa dizia. Ele sabia que a mulher diante dele estava culpada, mas também estava claramente atormentada pela culpa de não ter feito o que era certo. Rosa, você tem que nos contar tudo. Onde está a chave para entender essa rede? Insistiu Bernardo. Ela olhou para os dois e, com um suspiro, começou a relatar tudo o que sabia. Falou sobre uma poderosa organização criminosa que utilizava abrigos e orfanatos como fachada para tráfico de crianças. A rede de corrupção que envolvia políticos, empresários e membros da elite da cidade, dispostos a tudo para lucrar com as crianças que eram retiradas de suas famílias. A história foi chocante, mas finalmente fazia sentido. A cada palavra que Rosa dizia, as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma dolorosa e precisa. Letícia, sua filha, havia sido vítima dessa rede. Ela foi escolhida, levada e escondida por uma razão que eles ainda não compreendiam completamente, mas que, agora, parecia mais clara do que nunca. A revelação final foi um golpe para Bernardo. Rosa revelou que havia alguém muito próximo a ele, alguém que ele considerava amigo e aliado, que estava envolvido nesse esquema criminoso. Não posso te dizer tudo, Bernardo, disse Rosa, com os olhos marejados de lágrimas. Mas há uma pessoa que você confia, alguém que está mais próximo de você do que imagina, que tem um papel fundamental nessa rede. Você precisa descobrir quem é essa pessoa para acabar com tudo isso de uma vez por todas. Enquanto Bernardo e Mariana digeriam a magnitude daquilo, uma nova sensação tomou conta deles. A verdade estava finalmente à vista, mas com ela surgiam novas questões e novos desafios. O caminho ainda não estava completo, e a luta por justiça estava longe de ser fácil. Mas havia algo mais que ficou claro naquele momento. Eles haviam chegado tão longe por causa de um único objetivo: entender o que aconteceu com Letícia. E agora, com a verdade se desdobrando diante deles, a sensação de que finalmente estavam mais perto de resolver esse mistério consumia cada um deles. O vento frio cortava o rosto de Bernardo enquanto ele caminhava pela noite escura. A cidade de Santa Catarina estava mais silenciosa do que nunca, como se estivesse guardando seus segredos mais obscuros para si mesma. O encontro estava marcado. Era hora de dar um fim a tudo, de descobrir a identidade da pessoa que, por tanto tempo, tinha manipulado as peças desse jogo cruel. Ao seu lado, Mariana caminhava com passos firmes. Seus olhos estavam determinados, mas também carregados de dor. A jornada até aquele momento foi cheia de revelações devastadoras, mas ela sentia que agora, finalmente, as respostas estavam ao seu alcance. A tensão era palpável. Mesmo com todas as evidências, ainda havia algo que parecia escapulir. O medo de que, apesar de todo o esforço, o verdadeiro culpado ainda estivesse em liberdade, escondido em algum lugar nas sombras da cidade. Bernardo e Mariana não tinham tempo a perder. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a última peça do quebra-cabeça ainda precisava ser colocada. Eu nunca pensei que chegaríamos até aqui, disse Mariana, quebrando o silêncio enquanto observava os prédios altos que o cercavam. Nunca imaginei que minha vida fosse virar de cabeça para baixo dessa forma. Bernardo olhou para ela, seu semblante sério, mas uma centelha de compreensão nos olhos.
Ele sabia que, embora a verdade finalmente estivesse se revelando, as cicatrizes deixadas ao longo desses anos seriam difíceis de curar. No entanto, ele também sabia que Mariana precisava dessa justiça. Ela merecia respostas. Isso não vai acabar até que saibamos quem está por trás de tudo isso, Mariana. Quem manipula a rede de tráfico de crianças? Quem destruiu nossas vidas? Disse Bernardo, a voz firme. Mariana olhou para ele com um sorriso fraco, tentando se acalmar, mas seu coração batia rápido. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, sua vida nunca seria a mesma. Ela estava prestes a enfrentar o último grande mistério que conectava seu passado ao presente. Eles chegaram à entrada do prédio. Uma construção imponente e solitária no centro da cidade, que parecia esconder muitos mais segredos do que deveria. Era ali que os dois iriam confrontar quem havia sido responsável por todas as tragédias que haviam marcado suas vidas. Dentro do prédio, a luz estava fraca, mas as sombras das grandes colunas e dos corredores sem fim criavam uma sensação de claustrofobia. Bernardo olhou para Mariana, que estava com um olhar penetrante, mas também com o corpo tenso, pronta para o que fosse necessário. À medida que caminhavam pelos corredores, o som de seus passos ecoava naqueles ambientes vazios, criando um cenário de suspense. Eles estavam no território de alguém poderoso, alguém que não hesitaria em fazer tudo o que fosse necessário para proteger seus segredos. E foi nesse momento que Bernardo teve uma sensação incômoda. Ele sabia que estavam sendo observados. De repente, uma porta se abriu à sua frente. Era um escritório luxuoso, decorado com móveis caros e um ar de superioridade. No centro da sala, sentado atrás de uma mesa de mogno, estava um homem que parecia tão tranquilo quanto confiante. Ele olhou para Bernardo e Mariana sem surpresa, mas com um sorriso que transmitia uma calma ameaçadora. Eu sabia que vocês viriam, disse o homem com uma voz suave, mas carregada de uma arrogância inconfundível. Estava apenas esperando o momento certo. Vejo que finalmente conseguiram juntar as peças do quebra-cabeça. Bernardo e Mariana trocaram um olhar rápido. Era o momento que haviam temido. Eles estavam diante da pessoa que, por tanto tempo, esteve por trás de todos os acontecimentos que os haviam levado até ali. Você é o responsável por tudo, disse Bernardo, sua voz tremendo com a raiva contida. Você e os outros manipuladores que destruíram tantas vidas, separaram famílias e destruíram a infância de tantas crianças, incluindo a de minha filha. O homem atrás da mesa sorriu levemente, sem pressa de se defender. Ele parecia tão confortável naquela situação que Bernardo sentiu um frio na espinha. Eu não sou culpado, Bernardo, respondeu o homem, com um tom suave e calculado. Eu apenas administro as coisas. O que faço é apenas um trabalho. Os outros, bem, esses sim são os verdadeiros responsáveis. Eu só sigo ordens. Você deveria saber disso. Mariana se aproximou da mesa, encarando com um olhar cheio de fúria. Quem é você para falar de ordens, quando está destruindo vidas? Disse ela, com um tom desafiador. Você não tem ideia do que é perder tudo, de viver uma vida sem saber quem você é, sem entender por que as coisas aconteceram. O homem não se moveu. Continuou sentado ali, com uma postura relaxada, como se não fosse nada mais do que uma peça em um grande tabuleiro de xadrez. Eu não sou responsável por suas dores, Mariana. Você tem culpa disso também, por buscar algo que não pode mais ser recuperado. A verdade é que, quando a rede é grande demais, ninguém consegue escapar ileso, disse ele, com um tom insidioso. Bernardo se aproximou mais da mesa, com os punhos cerrados. Ele sentia a pressão de anos de sofrimento, de busca incessante por respostas, se acumulando nele. Você vai pagar por tudo o que fez, disse Bernardo, com firmeza. E, de uma forma ou de outra, a verdade vai vir à tona. Não há mais como esconder. Não mais. Nesse momento, a porta do escritório se abriu bruscamente. Álvaro, o investigador, entrou com pressa, acompanhado de uma equipe da polícia. Ele olhou para o homem atrás da mesa e então para Bernardo e Mariana. Estamos prontos para você, senhor, disse Álvaro, com uma firmeza que surpreendeu o homem à mesa. Você está sendo preso por tráfico de crianças e por envolvimento em uma rede criminosa. A sua rede está desmantelada. É hora de você pagar por seus crimes. O homem tentou manter a calma, mas seus olhos mostravam que, naquele momento, ele sabia que havia perdido. Ele se levantou lentamente da cadeira, como se aceitasse sua derrota, mas ao mesmo tempo tentando manter alguma dignidade. Você acha que venceu, Bernardo? Perguntou ele, olhando diretamente nos olhos de Bernardo. Mas o jogo nunca acaba. Eles sempre voltam. Sempre haverá mais como eu.
Álvaro fez um sinal para os policiais, que o algemaram e o levaram. Bernardo olhou para o homem, mas não disse mais nada. Ele sabia que, naquele momento, a justiça estava sendo feita. Enquanto o homem era levado para longe, Bernardo e Mariana se olharam, um sentimento de alívio misturado com a dor de tudo que haviam vivido. A batalha estava ganhada, mas as cicatrizes continuavam ali. Eles haviam desmascarado a rede, mas o custo disso havia sido imenso. Agora que ele foi preso, o que vamos fazer? Perguntou Mariana, ainda com um leve tremor na voz. Bernardo a olhou com carinho, percebendo o quanto ela havia mudado. Ela havia enfrentado seus medos, suas dúvidas e, finalmente, encontrado as respostas que tanto procurava. Agora, Mariana, é hora de seguir em frente. O que aconteceu, aconteceu. Mas agora podemos começar de novo. E, a partir daqui, vamos reconstruir o que nos foi tirado. Juntos. Eles se abraçaram, e naquele momento, uma sensação de fechamento os envolveu. A verdade estava finalmente exposta, e embora o futuro fosse incerto, pelo menos agora sabiam que a justiça, por mais que demorada fosse, finalmente havia sido feita. O amanhecer parecia mais suave naquela manhã em Santa Catarina. O céu estava limpo, sem nuvens, e a brisa fresca soprava suavemente pelas ruas da cidade, trazendo consigo a promessa de um novo começo. As cores do sol se refletiam no mar, como se a própria natureza estivesse celebrando o fim de uma longa jornada. Bernardo estava em pé na varanda de sua casa, olhando para o horizonte. Ele sentia uma paz que não experimentava há anos, mas ao mesmo tempo, algo profundo dentro dele o impedia de se entregar completamente à tranquilidade. Ele sabia que a justiça havia sido feita, que as pessoas responsáveis por tudo o que aconteceu com Letícia estavam pagando por seus crimes, mas as cicatrizes do passado ainda estavam ali, invisíveis, mas presentes em cada pensamento, em cada respiração. Mariana entrou na sala, com uma xícara de café nas mãos. Seus olhos estavam mais calmos agora, mas havia uma tristeza suave em seu olhar. O peso dos últimos meses havia deixado marcas em seu coração, mas ao mesmo tempo, ela sentia que finalmente tinha encontrado algo que havia perdido por muito tempo: a verdade sobre quem ela era e o que aconteceu com sua família. "O que você está pensando?" perguntou ela, com um sorriso suave enquanto se aproximava de Bernardo. Bernardo olhou para ela, com uma expressão distante. Ele sabia que o que acontecerá no passado não poderia ser apagado, mas ele também sabia que o futuro agora estava diante deles, esperando para ser escrito. "Eu estou pensando sobre o que vem depois. Sobre como vamos seguir em frente. Como a vida vai ser a partir de agora", respondeu ele, seu tom de voz pensativo. Mariana se sentou ao seu lado, colocando a xícara de café na mesa e olhando para ele com um olhar sério. Ela sabia que a dor de perder Letícia ainda pesava sobre ele, assim como a dúvida que ele carregara durante todo aquele tempo, tentando entender o que acontecerá com sua filha. Mas ela também sabia que eles haviam chegado tão longe, que já não havia mais espaço para olhar para o passado com pesar. Eles precisavam seguir em frente. "Eu sei o quanto você sofreu, Bernardo. Eu sei que perder Letícia foi algo que você nunca conseguiu superar. E, mesmo agora, eu percebo que a saudade que você sente dela nunca vai desaparecer completamente. Mas, talvez, seja a hora de deixar ir um pouco, de se permitir viver o que ainda está por vir", disse Mariana, com suavidade. Ele olhou para ela, e algo em suas palavras tocou seu coração. Mariana estava certa. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, ele não poderia viver o resto de sua vida preso ao passado. A dor era algo que faria parte dele, mas a vida, agora, exigia que ele seguisse em frente. "Eu sei. E talvez tenha chegado a hora de eu tentar seguir em frente", disse Bernardo, com um leve sorriso que refletia mais alívio do que qualquer outra coisa. "Mas é difícil, Mariana. É difícil entender que ela não vai voltar, que, apesar de tudo que fizemos, nada vai trazer a Letícia de volta." Mariana segurou sua mão com ternura, e, por um momento, ambos ficaram em silêncio, ouvindo o som suave do vento. Era um silêncio confortável, onde as palavras não eram necessárias. O futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam juntos, e isso parecia ser o suficiente. No dia seguinte, Bernardo e Mariana tomaram uma decisão importante. Estavam prontos para dar um novo passo em suas vidas. Embora a perda de Letícia fosse algo que nunca poderia ser completamente curado, ambos sentiam que a melhor maneira de honrar a memória dela era viver plenamente, de acordo com os valores que ela representava: coragem, amor e esperança. Eles se encontraram com Álvaro, o investigador, que tinha sido fundamental na captura dos criminosos responsáveis pela rede de tráfico de crianças. Ele tinha sido uma peça-chave na descoberta da verdade,
E agora, com os criminosos presos e a justiça sendo feita, ele também sentia que poderia respirar um pouco mais aliviado. Não foi fácil, mas conseguimos, Bernardo. A verdade finalmente veio à tona, e agora a cidade tem uma chance de ser mais justa, disse Álvaro, com um olhar sincero. Bernardo acenou com a cabeça, grato pelo apoio que o investigador oferecerá. Mas havia algo que pesava no coração de Bernardo, a sensação de que, por mais que a justiça tivesse sido feita, a cidade de Santa Catarina nunca mais seria a mesma. A rede de corrupção e tráfico havia sido revelada, mas as cicatrizes na sociedade permaneceriam, e a desconfiança nas instituições ainda seria algo a ser superado. Mas o que nos resta agora é seguir em frente. Eu e Mariana temos um caminho novo pela frente, e, de alguma forma, isso é o que importa, respondeu Bernardo, com um sorriso suave. A justiça foi feita, mas a vida segue. E é isso que devemos nos concentrar. A mudança não foi instantânea, e não havia uma fórmula mágica para curar as feridas do passado. O caminho de volta à normalidade foi gradual, mas Bernardo e Mariana encontraram forças um no outro. Juntos, começaram a reconstruir suas vidas, a cada passo mais fortes e mais confiantes de que, embora a dor fizesse parte de quem eram, a esperança também fazia. Mariana, por sua parte, sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. A busca por sua identidade tinha sido dolorosa, mas, ao encontrar a verdade, ela também descobriu a importância de viver no presente, de amar novamente e de buscar a felicidade em cada pequeno momento. A cidade de Santa Catarina também começou a se curar, lentamente, à medida que mais casos de corrupção eram desmantelados e mais vítimas eram resgatadas. Mas a batalha contra a injustiça nunca estaria completamente vencida. Havia sempre o risco de que a rede de corrupção, por mais frágil que fosse, tentasse se reerguer. Mas Bernardo e Mariana sabiam que, com a verdade exposta, a luta continuaria, e eles estariam prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse. O tempo passou, e com ele, as lembranças de Letícia continuaram a viver em seus corações, mas a dor foi substituída pela aceitação. Bernardo e Mariana sabiam que, por mais que o passado os marcasse, o futuro ainda estava aberto a novas possibilidades. Eles estavam mais fortes, mais unidos e, finalmente, mais capazes de seguir em frente. E assim, a história de Letícia, a menina desaparecida, transformou-se em uma memória não apenas de perda, mas de luta, de coragem e de esperança. Ela, de alguma forma, ajudou a curar as feridas de muitos, incluindo a de sua própria família. Santa Catarina, agora mais justa e transparente, parecia finalmente pronta para um novo começo. E, para Bernardo e Mariana, o caminho à frente era cheio de promessas de um futuro onde, com cada passo, eles poderiam finalmente encontrar a paz.